Aí, vamos lá. Bom, primeiro deixa eu agradecer aqui o convite do Rafael Medina para estar aqui com vocês essa noite, casa lotada, né? E espero conseguir contribuir aqui com o debate, trazer insights significativos e, obviamente, depois fico aberto aqui para discussões e para perguntas. Fiquem super à vontade. Vamos lá, a ideia aqui é falar um pouco sobre estratégias financeiras em tempos de incertezas, e tempos de incertezas é algo meio redundante, porque a gente vive tempos de incertezas já faz algum tempo, e a única certeza que a gente tem é que a incerteza vai continuar, né? Por isso, a estratégia financeira aqui é fundamental, acho que conecta bastante com o que o Eugênie falou um pouco antes, e eu vejo bastante correlação, inclusive, aqui com o universo que ele trouxe. Até interessante o caso da Urbs, né, uma companhia de capital misto, versus aqui a gente fala um pouco do universo de capital privado, mas, no final das contas, tem que dar dinheiro, né? No fim do dia, a coisa tem que dar dinheiro para se sustentar, independentemente do modelo de negócio ou do setor, etc. Brevemente, aqui falando um pouquinho sobre mim, um pouco mais de 15 anos de experiência na área de finanças. Eu atuei como auditor externo na UI Ernst Young por quase 10 anos, fui gerente de auditoria por lá, e atuando em alguns projetos de segmentos bastante distintos. Depois, atuei como controller no Family Office aqui de Curitiba mesmo, para então entrar no Ebanks, empresa que eu vai fazer 5 anos no próximo mês, hoje em dia liderando a área de finanças. Então, tem lá no meu time contabilidade, controladoria, planejamento financeiro, compras, tesouraria, tem uma série de operações financeiras, tem algumas áreas ali como parte do meu escopo, e eu também atuo como professor convidado aí em alguns cursos de pós-graduação na área de controladoria e finanças. Curiosidades aqui, rapidinho. Sou pai da Laura, esposa da Dani, músico amador, tentei ser rockstar, não deu certo, acabei estudando contabilidade. Minha mãe falou, vai estudar, e ela estava certa. Maratonista, sou corredor, gosto de correr, treino 6 a 7 vezes por semana. Gosto de cozinhar, gosto bastante de ler, e esse é um pouquinho sobre a minha vida pessoal por aqui. Bom, pessoal, deixa eu começar falando um pouco sobre o que é o Ebanks, né? Uma empresa curitibana, nativa digital, que ganhou o mundo. Então, um case para dar orgulho mesmo, né? Aqui para a cidade, eu diria até para o Brasil, né? Pela magnitude que a companhia atingiu. Provavelmente a maioria de vocês, se não todos, já ouviu falar do Ebanks, mas provavelmente a maioria de vocês nem sabe o que o Ebanks faz, né? É aquela coisa assim, uma empresa de tecnologia, de pagamentos, o que essa galera faz aí e tal. Eu vou falar um pouquinho brevemente aqui, porque isso vai conectar exatamente com o que vem na sequência, e sobre como, de fato, a gente consegue trazer um pouco de insights aqui sobre estratégia financeira. Bom, o Ebanks hoje atua em 29 países. Todos os países da América Latina têm cobertura de atuação, e recentemente a gente entrou na África, na região, no continente africano, em países como África do Sul, Nigéria, Quênia, Egito e também na Índia. Somos hoje mais de 700 pessoas espalhadas ao redor de vários países, ou aqui no Brasil, especificamente Curitiba, é a sede, onde está a maior parte das pessoas. A gente tem escritório em São Paulo, a gente tem escritório na China, a gente tem escritório em Singapura, a gente tem pessoas na Argentina, no México, nos Estados Unidos, enfim, uma série de outros países. Temos mais de 500 clientes globais atualmente. A gente processa algo em torno de 2 milhões de transações por dia, transações financeiras processadas na plataforma, na tecnologia Ebanks. E, para dar um exemplo aqui para vocês, para talvez materializar um pouco melhor o que é, né, o que a gente faz, alguns de vocês talvez sejam assinantes do Spotify aqui, uma plataforma de streaming. Você assina, coloca lá teu cartão de crédito, vem uma cobrança no final do mês, você tem acesso a milhões de músicas ali dentro da plataforma, dentro do aplicativo. O Spotify é um cliente do Ebanks. Então, quando vocês colocam lá
o cartão de crédito ou outros métodos de pagamento para assinar o Spotify, ali dentro está o Webanks. A gente que processa esse pagamento, a gente recebe esse dinheiro e a gente envia esse dinheiro para o Spotify aonde ele quiser ao redor do mundo. É isso o negócio do Webanks. Isso a gente faz para várias outras empresas e em todos esses países aqui que a gente opera. Então, a nossa missão é coletar um pagamento nesses países e transferir esse dinheiro para qualquer lugar do mundo. Enquanto solução parece simples, né? Eu pego um dinheiro aqui, em reais no Brasil, pego em pesos na Argentina, em pesos no México, em dólar em alguns outros países, etc., e mando para o nosso cliente onde ele quiser. E a nossa missão é exatamente simplificar algo que é complexo para os nossos clientes. Então, toda a complexidade regulatória dos países que a gente opera, tributária, de gestão do dinheiro, de gestão até mesmo do fluxo de caixa e gestão do câmbio, né, cambial, porque, afinal de contas, a gente precisa fazer uma transação cambial aqui. Na maioria dos casos, a gente abstrai essa complexidade e oferece exatamente esse serviço para os clientes que a gente tem hoje na nossa carteira, obviamente descontando os nossos FIIs, os nossos honorários, né, por fazer esse processamento de pagamento. Bom, aqui alguns nomes de marcas globais que a gente tem como clientes. Então, certamente vocês devem conhecer a grande maioria dessas marcas aqui: Amazon, AliExpress, Shein, Google, Meta, que é a dona do Facebook, Uber, Hotmart, Airbnb, Spotify, que eu já falei, PlayStation, que é a plataforma de jogos da Sony, e por aí vai. Então, imaginem que, naturalmente, essas marcas têm um nível de exigência muito alto para a prestação de serviço que a gente faz para eles. Então, a gente utiliza, de fato, alta tecnologia. Hoje, a gente tem algo em torno de 130 a 150 engenheiros de software mesmo, dentro da estrutura, dentro daquela dinâmica ali de mais ou menos 700 profissionais ao redor do mundo. E essa galera está o tempo todo melhorando a nossa plataforma, pensando tecnologia, pensando em como fazer as coisas de maneira mais rápida, mais eficaz e como entregar mais valor aqui para os nossos clientes, porque a competição é grande e a gente opera numa atmosfera global, né? Não é só no Brasil. Esse é o nosso desafio. Bom, como é que a gente conecta isso, então, aqui com a gestão financeira no final? Já tem uma mensagem importante aqui. No fim, boa parte do trabalho do Webanks é justamente ajudar os nossos clientes na gestão financeira deles. Então, vocês imaginem, né? O Spotify tem sede na Suécia e escritórios ao redor do mundo. Esses caras operam em uma dezena de países. Para eles, é muito mais fácil operar com plataformas de pagamento, poucas plataformas de pagamento ao redor do mundo, que consigam coletar os pagamentos e depois transferir em pequenas doses, né, de transferências para eles, aonde quer que eles desejem. Então, quer dizer, no fim, a gente está ajudando essas companhias a também melhorar a sua própria gestão do fluxo de caixa e abstrair a complexidade que é para uma empresa de calibre global operar em tantos países diferentes, com tantas moedas diferentes, com complexidade, com desafios cambiais, desafios inflacionários. A gente opera na Argentina, vocês devem ouvir notícias sobre a Argentina, a gente opera por lá, e no fundo, é isso que a gente entrega de valor aqui para os nossos clientes. E lá no Webanks, a gente acredita... Opa, passou muito aqui. Lá no Webanks, a gente acredita na área de finanças e na companhia como um todo, nesses 4 pilares aqui, quando a gente está falando sobre escalabilidade operacional e financeira. E o meu objetivo aqui é passar um pouquinho sobre cada um desses pilares para a gente explorar, porque eu acho que aqui está uma conversa relevante. Primeiro ponto, decisões baseadas em dados, né? Vocês já devem ter ouvido isso por aí, parece até meio redundante, mas, sim, definitivamente, qualquer decisão, seja ela financeira, de negócio ou operacional, tem que ser baseada em dados, em fatos, e não em narrativas, ou percepções, ou achismos, porque, senão, o gestor de negócio, o empreendedor, o empresário, vai tomar uma decisão errada. Se o dado está errado ou se o dado é inexistente, não tem como a decisão ser correta. Vocês concordam? Faz sentido?
Então, esse pilar é fundamental. Lucro bruto sustentável. O que é lucro bruto aqui no conceito técnico, né? A gente está falando de receita, menos custos, diretos e indiretos, e você chega na margem bruta. Por que isso aqui é importante, pessoal? Obviamente, na visão de qualquer empreendedor, empresário, gestor de negócio, da padaria da esquina até a multinacional, a empresa, se na primeira linha do DRE ela não gera lucro, não tem muito sentido falar que o caixa é o rei. Vocês concordam? Dali já tem que vir uma margem positiva. Então, a gente preza muito isso aqui, tem uma altíssima disciplina no controle da nossa margem, é de fato uma gestão pela margem, para garantir que depois, inclusive, a gente tenha um OPEX escalável. O OPEX veio de um termo do inglês aqui, que nada mais é do que despesas gerais e administrativas, que qualquer organização ao redor do mundo também precisa pagar despesas gerais e administrativas, como marketing, vendas, aluguel do escritório, e por aí vai. Então, quer dizer, quando a gente consegue tomar boas decisões através do uso de dados confiáveis e de qualidade, gere o negócio através da margem bruta, tomando cuidado de garantir margem saudável, perene e sustentável ao longo do tempo. Consegue ter a disciplina também nas despesas gerais e administrativas, porque aqui é um ponto fundamental. Uma vez que você consegue ter uma margem positiva no teu lucro bruto, você ainda tem um monte de conta para pagar. Você cobriu os teus custos, está ótimo, mas você não está no break-even ainda. Você ainda tem que pagar a folha de salários, você ainda tem que pagar o aluguel do escritório, tem que pagar, sei lá, o equipamento, o maquinário e por aí vai. Então, uma combinação de fatores aqui para definitivamente você, de fato, externalizar a ideia de que o caixa é o rei. Senão, não tem geração de caixa no final do dia. E o caixa é o rei é uma frase meio jargão do mercado, né? Todo estrategista financeiro e tal vai falar que o caixa é o rei, mas, na maioria das vezes, o que a gente mais vê é a organização tratando o caixa como plebeu, né? Ele é o rei no PowerPoint. Escrito na parede, ele é o rei. Mas, definitivamente, como cultura da organização, ele não é tratado dessa forma. Por quê? Justamente porque o negócio, muitas vezes, não é pensado com esses pilares. E aí não tem outro caminho. Você não vai chegar com uma geração de caixa saudável e positivo. E é claro que aqui, pessoal, a gente está falando de um negócio que gera lucro de maneira sustentável, que consegue gerenciar suas despesas, para, no fim, conseguir a geração do caixa, mas que definitivamente não é o caso de algumas organizações que querem gerar caixa através de meios alternativos, por assim dizer, né? E aí entendam isso como o cara vai lá e começa a sonegar imposto, começa a postergar pagamento de fatura que ele não deveria, deixa de pagar o fundo de garantia do funcionário, né? O INSS, etc. E aí não é sustentável, obviamente, uma situação como essa, né? Não é uma geração de caixa perene. Se o negócio não dá dinheiro na primeira linha do DRE, você tem que rever o teu negócio. Tem algum problema muito grave aí, seja com o produto, o serviço que você está oferecendo, não é sustentável. Pode ser um problema na precificação, pode ser um problema no público que você está querendo atingir, pode ter N fatores aqui, mas o fato é o caixa não vai ser o rei numa situação como essa. Então, explorando um pouquinho mais cada um desses aspectos, acho que ficou meio escuro aqui, né? Mas tudo bem. Se puder apagar a luz aqui, talvez ajude quem está mais para trás ali consiga enxergar. Tá bom. Boa, obrigado. Ficou melhor aí ou ainda muito pequeno? Melhor? Boa. Então, beleza. Pilares para o sucesso financeiro, que é o que eu comentei um pouquinho antes. Quando a gente fala de decisões baseadas em dados, o exemplo que eu trago aqui, lá do eBanks, a gente fez um projeto super legal, que a gente chamou de única fonte da verdade. Única fonte da verdade da informação financeira. Que significa dizer que a gente estabeleceu um banco de dados, onde a gente tem bilhões e bilhões de transações ali dentro, e é dali que a gente consome as informações financeiras, é dali que a gente gera BIs, é dali que a gente, de fato,
consegue dizer que a informação tem qualidade, a informação é assertiva e gera insights para tomada de decisão. E esse projeto foi tão significativo que a gente consegue hoje entregar o lucro bruto por cliente, por país, por operação, por método de pagamento, diariamente. É esse o nível de obsessão que a gente tem pela margem. Então, diariamente, nosso time comercial, time de operações, time de finanças e outras áreas ao redor da companhia conseguem, através de um dashboard lá, consultar. Deixa eu ver aqui esse cliente no México. Quanto que é o lucro bruto dele hoje, no dia 15 de outubro? Quanto que ele está gerando de lucratividade? Esse é o nível de obsessão que a gente tem de gestão pela margem. E a gente só conseguiu atingir isso porque a gente colocou de pé esse projeto aqui da única fonte da verdade através dos dados. Depois, olha só que interessante. Exatamente esse projeto, essa nossa obsessão pelo lucro bruto aqui, ela fez com que a gente conseguisse otimizar ainda mais nossos custos. Porque, afinal de contas, você não gerencia aquilo que você não enxerga. Vocês concordam? Se você não tem o dado na sua mão, ali, piscando na tua tela, trazendo um alerta de que tem algum problema, você não tem como gerenciar aquilo que você não vê. Então, uma vez que a gente conseguiu colocar esse projeto de pé aqui, a gente definitivamente, finalmente, conseguiu enxergar melhor todas as nuances ali dos nossos custos, diretos e indiretos. E isso nos trouxe uma série de insights que, inclusive, nos ajudou a melhorar a precificação do nosso serviço para alguns casos em específico. E aqui tem um caso interessante que eu queria comentar, que foi de um cliente, que eu não posso falar o nome, mas que ele estava nos gerando uma perda mensal de lucro bruto, ou seja, não era lucro bruto, né? Gerava uma margem negativa mensal de R$1 milhão, em média, todo mês. Era uma precificação de preços que foi feita há 3, 4 anos atrás, o mercado mudou, obviamente, as coisas se transformaram, esse preço ficou lá estático, como se o universo continuasse igual 3, 4 anos depois, nossos custos aumentaram, e esse cliente chegou ao ponto de a gente perder R$1 milhão por mês, num único cliente. E o time de finanças aqui, através desses dados, demonstrou para a companhia que, poxa, tem um problema gravíssimo, a gente está sangrando aqui, né? Esse cliente está fazendo a gente sangrar. E a gente conseguiu mostrar exatamente onde era a nuance de custos que estava fazendo com que aquela nossa precificação estivesse não mais adequada para o momento do negócio. Isso gerou uma provocação para o time comercial, que, inclusive, hoje em dia, recebe a comissão através da geração do lucro bruto. Isso é interessante, porque aí o time comercial está junto com a gente nas negociações. Aí eles estão interessados em saber se aquilo vai dar lucro ou não. E não só a primeira linha de venda, porque, como eu falei lá atrás, se a tua linha de venda está bonita, mas ela não cobre nem custo direto e indireto, quem dirá pagar tuas contas no final do mês? Então, a gente até atrelou a comissão de venda do time comercial ao lucro bruto para garantir essa cultura de obsessão pela margem em todas as áreas da companhia. Nesse caso específico, então, voltando para o cliente em questão, a gente relatou para o time comercial, a gente acionou esse cliente, sentamos à mesa e dissemos assim, essas condições comerciais aqui não valem mais, não tem mais como a gente operar com as condições atuais. A gente está reprecificando, está aumentando o preço para vocês, porque a gente não é que a gente está na linha d'água, a gente não está no break-even, a gente está perdendo dinheiro, literalmente. Obviamente que o cliente não reagiu bem à situação, a gente está falando de aumento de preço, mas a gente, obviamente, precisou levantar esse alerta, e isso acabou gerando no cliente ali uma discussão que ele foi para o mercado, fez cotação com concorrentes, descobriu que o nosso preço, mesmo aumentado, não estava assim lá tão fora da realidade. E, no final, para resumir bastante a história aqui, a gente conseguiu renegociar. Né, aquela coisa da renegociação comercial, puxa lá, volta aqui e tal, volta para a prancheta.
Mas a verdade é que agora, exatamente agora, no mês de setembro, a gente conseguiu finalmente zerar essas perdas dos últimos meses, através de uma reprecificação que veio justamente dessa obsessão e dessa gestão financeira bastante eficaz no que diz respeito à margem e à alocação de custos, até diretos e indiretos, ali, para cada uma das nossas operações. Então, reforçando a fala aqui anterior, se você não conhece os teus custos diretos e indiretos, certamente você está precificando errado o teu produto, o teu serviço. Está errado, tua precificação está errada. Se você não conhece no detalhe todas essas nuances, o caixa não vai ser o rei. Ele vai começar a sangrar. E talvez a hora que você perceber, já é tarde demais. Bom, o que mais? Depois a gente trabalha um formato que a gente gosta de dizer que ele precisa ser escalável, o que significa dizer que eu não posso crescer as despesas na mesma proporção que eu cresço a receita, senão o negócio não é sustentável, né? Tem que ser aquela coisa assim, a receita cresce assim, a despesa faz assim. De novo, eu estou gerando caixa numa situação como essa. Se eu escalo a despesa e o custo na mesma proporção que a receita, minha operação está indo para onde? Não tem crescimento, né? Não adianta só crescer a receita. Tem até uma frase interessante que o mercado às vezes costuma utilizar, que é assim, né? Novas vendas é ego, lucro é vaidade, caixa é realidade. É exatamente isso, né? No final, o caixa é realidade. O resto é meio ego e vaidade, que, no fim, você pode até mostrar crescimento da receita, mas se não gerou caixa, o teu negócio não é sustentável. Não vai conseguir reinvestir, não vai conseguir crescer, etc. E aí, claro, tudo isso conecta com a gestão de caixa eficiente e algo que tem que ser feito de maneira rigorosa, buscando sempre liquidez e até diversificar algumas fontes aí de financiamento, se for o caso, se for aplicável. Vou falar rapidinho sobre isso um pouquinho mais para frente. A gente navega, naturalmente, em águas turbulentas. Primeiro que a gente está no Brasil, né? Já começa por aí. E já vem aquela frase que o Brasil não é para amadores, e definitivamente não é. E, por experiência própria lá do eBanks, como a gente opera em diversos países, eu posso dizer para vocês, categoricamente, que não é só o Brasil que é para amadores. Às vezes a gente acha, né, que aqui, meu Deus, a realidade do Brasil é muito mais difícil, etc. Tem a carga tributária, que, de fato, é elevadíssima, tem burocracia, etc. Mas tem bastante país lá fora que a realidade não é um mar de rosas, como às vezes a gente pensa por aqui, não. Mas o fato é que, quando a gente fala de volatilidade econômica, significa dizer que o negócio precisa reagir rápido, né? Reagir rápido aqui é fundamental. E o exemplo que eu trago lá de novo do nosso contexto do eBanks, em 2022, infelizmente, a gente teve que fazer uma readequação de estrutura e sim, desligamos uma quantidade expressiva de pessoas naquele momento, porque a gente teve que reagir a uma nova realidade do negócio, a uma nova realidade do mercado, e a gente conseguiu reagir relativamente rápido a isso e cortamos na carne para garantir, de novo, perenidade, sustentabilidade do negócio. E o gestor tem essa missão, ele tem que ter essa capacidade de tomar as decisões difíceis. É parte do modus operandi do bom gestor, tomar as decisões difíceis numa hora dessa. Riscos cambiais e inflacionários. Bom, a gente opera na Argentina, então a gente aprendeu um pouco como lidar com risco cambial e inflacionário, uma realidade bastante dura, brutal, e os nossos clientes, no fundo, nos contratam para, de novo, abstrair essa complexidade. Então, eles olham para a gente e falam assim, Banks, eu quero operar na Argentina, um mercado com um bom nível de consumo, uma densidade populacional interessante, e o problema é teu, a inflação, o câmbio, você gerencia isso para mim, eu te pago para isso. Você que tem que fazer esse trabalho lá. Então, a gente aprendeu a lidar com esse cenário lá bastante turbulento, e também tivemos que tomar algumas decisões difíceis, como, por exemplo, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, o Banco Central argentino literalmente começou a barrar
qualquer saída de divisas de dinheiro, e aí ficou insustentável para a gente. A gente teve que chegar para os nossos clientes e dizer assim, galera, na Argentina a condição é outra agora. Então, a gente precisa, junto com vocês aqui, tomar uma decisão de ou vocês param a operação com a gente, porque a gente não vai conseguir sustentar isso aqui, ou a gente vai ter que operar de uma outra forma, e a precificação também mudou, porque o mercado ficou muito mais volátil e está absolutamente fora do nosso controle. Então, a Argentina foi um momento bastante difícil, 2 anos e meio atrás, aproximadamente. Continua difícil, mas um pouco mais controlável. E, de novo, a gente teve que reagir rápido aqui, dado esse cenário de risco cambial inflacionário. Restrições de crédito também é uma realidade, né? A gente teve, inclusive, recentemente no Brasil, o caso Lojas Americanas, que vocês devem ter acompanhado, e o mercado de crédito ficou a risco, né? Os bancos falaram, opa, deixa eu fechar aqui um pouco o cofre, porque a situação ficou crítica. E a gente vive isso o tempo todo, né? E daqui a pouco pode ser uma crise imobiliária, daqui a pouco pode ser uma crise política, e daqui a pouco pode ser uma situação qualquer onde o crédito pode esvaziar. Então, fundamental aqui também manter um trabalho contínuo e transparente com as instituições financeiras, porque quando você precisar ter acesso ao capital, em uma situação de emergência, talvez, você já tem que estar preparado para isso de maneira antecipada, senão o banco, obviamente, vai fechar as portas e você está fora do jogo, né? Tem horas que, de fato, buscar o capital externo é fundamental para reinvestir no negócio, etc. Meu tempo já está esgotando aqui, deixa eu dar uma acelerada. Rapidinho aqui nesse slide, só para mostrar, né, o formato que a gente trabalha aqui, a prática de orçamento, eficiência operacional e gestão de caixa. A abordagem mais tradicional é a coisa de fazer o orçamento anual estático, mas a gente gosta de fazer uma abordagem mais ágil, com um orçamento bastante dinâmico. Eficiência operacional tem a ver com o que eu falei, de otimização de toda a cadeia de valor. E a gente tem uma área dedicada que a gente chama de criação de valor dentro da companhia. E essas pessoas estão 100% dedicadas a encontrar geração de valor em diversos lugares. E a geração de valor, muitas vezes, não está ali só na inovação do produto, no lançamento de um novo serviço, de uma nova linha, etc. Muitas vezes a criação de valor está até na redução de custos, na redução de despesa. É o que a gente faz de maneira bastante constante e é bastante consistente. Gestão de caixa aqui, que eu já falei bastante, a gente já pensa desde a concepção do produto. Quando a gente está lançando um novo produto, o meu time de tesouraria está lá, junto com a área de tecnologia e a área de produto, para garantir que aquele negócio, desde o D0, vai gerar caixa para a gente. Senão, não é sustentável. Senão, o produto não vai ser lançado, ou a gente vai ter que mudar a forma de lançamento desse produto. Senão, de novo, o caixa não é rei no nosso contexto. E aí, esse é um trabalho contínuo do gestor. Eu trago uma frase aqui que eu acho super legal, do Andrew Grove, que é um autor famoso, ele foi CEO da Intel. Esse livro tem mais de 30 anos, mas, para mim, continua bastante atual, recomendo. Fala muito sobre gestão de alta performance, é o título, inclusive. E ele diz o seguinte, como o trabalho de uma dona de casa, o trabalho de um gestor nunca termina. Há sempre tarefas a fazer, há sempre mais tarefas a fazer, mais tarefas que deveriam ser feitas e mais tarefas que poderiam ser feitas. Ou seja, o trabalho do gestor e o trabalho da gestão financeira é exatamente igual a essa mensagem aqui. Ele nunca termina. E quando você acha que ele terminou, você olha e fala, pô, mas tem mais coisa para fazer. Tem mais caixa que dá para gerar aqui. Tem mais redução de custo aqui, de despesa que dá para a gente trazer para o negócio. Então, acho bastante interessante aqui esse título e recomendo para vocês. Já deu meu tempo? Já? Estourei? Vou finalizar, então, rapidinho com o tema que está aí, todo mundo falando de inteligência artificial e tal. Eu só queria dizer para vocês aqui que, no estágio atual da inteligência artificial, ela ainda não está substituindo empregos. Ela está melhorando a eficiência de tarefas e atividades. E esse é um momento da história, principalmente aqui para gestores de negócios, empreendedores, empresários, que eu acho fantástico. É uma oportunidade gigante de trazer a inteligência artificial a um custo baixíssimo para o negócio, e ela pode ser aplicada em diversas camadas. A gente tem aplicado lá
No Ebanks tem um caso bem prático e interessante que a gente aplicou exatamente na gestão financeira, que é a classificação e categorização de transações em extratos bancários. A gente opera com mais de 100 bancos ao redor do mundo, mais de 100 bancos. Vocês devem imaginar a quantidade de extrato bancário que a gente tem que lidar e a contabilidade tem que conciliar isso rotineiramente. Então, a gente conseguiu aplicar uma inteligência artificial, a gente desenvolveu, através do uso de ferramentas que já estão no mercado, mas que a gente adaptou para o nosso contexto, que ela já classifica previamente quais são as linhas dos extratos bancários e já sugere para a contabilidade aonde contabilizar. Era um trabalho que antes precisava de 2 pessoas, 6 a 8 horas por dia, analisando esses extratos bancários. Essa inteligência artificial hoje faz em segundos o mesmo trabalho dessas 2 pessoas. E isso habilita tempo para essas pessoas analisarem, né, trabalharem mais como analistas do que como alguém que fica lá fazendo um trabalho manual que aqui entre nós ninguém quer fazer, né? Não um ser humano que tem sede de desafio e de vontade de crescer e de aprender quer fazer aquele trabalho manual chato pra caramba. Ninguém quer fazer isso, é óbvio. Um exemplo bem prático aqui é o da Klarna. Opa, acho que caiu o slide aqui. Mas é uma empresa de pagamentos da Suécia que divulgou que eles... Deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Eles divulgaram o uso de inteligência artificial na plataforma de atendimento de clientes deles, que substituiu 700 pessoas em poucos meses de uso. Por quê? O que essa galera fazia era aquele trabalho inicial ali de conversa com o cliente final. Aqui, ó. No primeiro mês, a assistente gerenciou 2,3 milhões de conversas, de maneira autônoma, o equivalente a 700 agentes humanos. Então, isso aqui é realidade, tá? Não é coisa de 2050, está acontecendo exatamente agora. Termino com essa mensagem de que inteligência artificial, automatização, robotização não é o futuro, é agora, e é possível que vocês apliquem em várias camadas do negócio. A área financeira tem um potencial gigante para a utilização desse tipo de tecnologia, e cada vez mais ela tem ficado mais acessível, mais barata para pequeno, médio e grande negócio. Fico à disposição. Obrigado. Obrigado, Bruno. Excelente palestra. Pessoal, não vou me estender muito. Tinha aqui pelo menos umas 10 perguntas para fazer para o Bruno. Sabemos que o caixa é rei e tem que focar no net margin, né, Bruno? Nada adianta chegar na primeira linha do balanço, na primeira linha do faturamento, ter um baita faturamento e não ter resultado. Nada adianta. Se eu não tiver como cobrir meu custo operacional, meu custo fixo, então eu preciso focar sempre na minha margem líquida, pessoal, na margem bruta e margem líquida. Era essa a mensagem.